Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson, estou aqui para entregar a mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 13 de novembro de 2025. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Meu nome é Davidson e eu estou sempre aqui, todos os dias, às 7 horas da manhã. Tem oração da manhã para vocês começar o dia com o pé direito. Irmãos, quando a gente inicia o dia pela manhã orando, todo o nosso dia ele flui, todo o nosso dia ele rende. Eu costumo sempre falar isso aqui com vocês no canal. Irmãos, eu não estou falando que você não pode orar à tarde ou à noite, mas quando nós oramos pela manhã, parece que todo o nosso dia ele flui, todo o nosso dia ele prospera. As coisas, irmãos, elas desenvolvem mais rápido. Agora, se você não ora pela manhã, parece que o seu dia ele fica travado. Parece que o seu dia ele não flui. Então, irmãos, eu estou sempre aqui, às 7 horas da manhã, postando vídeo, né? Orando por você, entregando uma mensagem do Senhor para a sua vida. Então, irmãos, esteja conosco aqui, todos os dias às 7 da manhã. Antes de você trabalhar, ou até mesmo no caminho para o trabalho, coloca oração para você estar escutando. Amém? Irmãos, nós vamos orar daqui a pouquinho. Nós vamos ler a palavra. Mas, irmãos, Deus ele tem falado comigo que alguns de vocês têm orado por algo, mas parece que vocês não têm obtido resposta de Deus. Parece que quanto mais você ora, parece que as coisas, em vez dela desenvolver, as coisas, em vez delas fluírem, parece que as coisas elas estão regredindo. A partir do momento que você decidiu orar por algo, em vez da situação melhorar, a situação ela piorou. Deus está falando comigo aqui que tem alguns de vocês que estão passando por essa situação, que estão passando por essa dificuldade. E você se pergunta, por que quando eu decidi orar por algo, em vez das coisas melhorarem, elas pioraram? Quando eu não estava orando, estava tudo normal. Mas na hora que eu me dispus a orar, na hora que eu me dispus a orar para melhorar a situação, para resolver a situação, parece que as coisas elas pioraram. Estava estável, não estava do jeito que eu queria. Estava estável, mas na hora que eu me dispus a orar para que aquilo se resolvesse, para que aquela situação fosse solucionada, neste momento parece que a situação ela virou de cabeça para baixo. Irmãos, por que isso acontece? Eu quero explicar para vocês por que isso acontece. Irmãos, existe um mundo espiritual, existe um mundo físico e existe um mundo espiritual. Irmãos, anjos e demônios, estão no mundo espiritual neste exato momento. Existe uma batalha no mundo espiritual. E quando, irmãos, você ora a Deus por algo, quando você dobra os seus joelhos e começa a orar a Deus por algo, e Deus ele te responde, o que acontece? O inimigo, ele vê que a sua bênção ela está chegando. O inimigo ele vê que você se dispôs a orar por algo. E o inimigo ele vê que Deus ele vai te responder. Porque se você orar, irmãos, Deus ele responde. Mas por que muitas das vezes nós oramos e parece que a resposta ela não vem? Porque, irmãos, o inimigo ele tenta impedir, o inimigo ele tenta barrar a nossa vitória de chegar. Foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel, irmãos, ele orou. E a palavra do Senhor ele fala que no primeiro dia veio um anjo até Daniel para entregar a resposta que Daniel precisava. Mas, irmãos, esse anjo ele foi barrado por demônios no mundo espiritual. Daniel, irmãos, ele orou. No primeiro dia, a resposta ela foi enviada dos céus até a terra. Mas demorou 21 dias, irmãos, para essa resposta chegar. Por que demorou 21 dias? Porque o anjo da resposta, ele foi barrado por demônios no mundo espiritual. Irmãos, é por isso que muitas das vezes nós levantamos uma oração por algo. O inimigo, ele vê
que Deus ele vai te abençoar. O inimigo ele viu que você se dispôs a orar por algo e ele viu que Deus ele vai te responder. Ele viu que Deus ele vai te entregar a vitória. Então o que ele faz? Ele vai tentar impedir, irmãos, o máximo que ele pode essa vitória de chegar. Assim como ele fez com Daniel. Daniel orou, o inimigo viu que a resposta ia chegar. O inimigo ele viu que as orações de Daniel iam ser respondidas. E o que ele fez? Ele foi e tentou barrar o anjo da resposta. O anjo que estava trazendo a resposta para Daniel. O príncipe da Pérsia impediu o anjo de chegar até Daniel. Quem é esse príncipe da Pérsia? É o demônio. É o inimigo que atuava naquela região da Pérsia. O principado da Pérsia barrou o anjo de chegar, o anjo da resposta. É por isso, irmãos, que muitas das vezes você ora e parece que a resposta ela não vem. Parece que quando você se dispõe a orar por algo, em vez de melhorar, só piora. Por quê? Porque o inimigo, irmãos, ele viu que você se levantou, que você se dispôs a orar por algo. E o que ele faz? Ele tenta colocar impedimento. Ele tenta colocar cansaço, ele tenta colocar fadiga. O inimigo, ele usa pessoas ao seu redor para poder atrasar a sua vida, para poder fazer com que você venha parar de orar. Irmãos, às vezes você começa a orar por algo e a resposta ela já até desceu, mas o inimigo ele barra, ele vai tentando impedir a sua resposta de chegar e você vai lá e desanima de orar. Você pensa, nossa, eu orei por algo, só que algo não chegou. Eu orei por uma resposta de Deus e a resposta não veio. Por quê? Porque, irmãos, o inimigo está barrando, está tentando. Mas, irmãos, o inimigo ele vai cair por terra nesta manhã, porque nós vamos orar. Porque, irmãos, a sua resposta, ela não vai ser impedida de chegar. A sua resposta, irmãos, ela não vai ser impedida de chegar. Mas, irmãos, você tem que perseverar na oração. Assim como Daniel, ele continua perseverante. Daniel, ele orou no primeiro dia, a resposta veio, só que ele não sabia. A resposta, ela não chegou até ele, porque o inimigo estava barrando. Mas, irmãos, uma coisa que ele fez foi não parar de orar. A resposta não chegou até ele no primeiro dia. O anjo foi enviado, mas o anjo não chegou. Então, irmãos, o que Daniel fez? Ele continuou orando. Orou no segundo dia, no terceiro, no quarto, até o anjo vir com a resposta. Enquanto o anjo não veio com a resposta, Daniel, ele não parou de orar. Então, irmãos, continua orando. Continua buscando, continua clamando. Irmãos, eu quero dar um exemplo aqui para vocês, para você entender com mais clareza aquilo que eu quero dizer para vocês. Vamos supor que você está num trabalho, você tem um trabalho, e o seu trabalho é até um trabalho bacana, um trabalho legal, mas você quer crescer, você quer um trabalho melhor, você quer ter uma fonte de renda maior. Mas no seu trabalho está tudo bem, só que você quer algo a mais. E você começa a orar para que Deus ele venha te prosperar mais, para que Deus ele venha te dar um trabalho melhor, um trabalho que pague mais, um trabalho que tem melhores condições. E você começa a orar. Na hora que você começa a orar, irmãos, o que acontece? O inimigo ele vê que você está orando por algo. Aí o que ele pega e faz? O inimigo ele vai e se levanta contra você. No momento que você começa a orar, parece que começa a vir um monte de impedimento. É cansaço, é fraqueza. Aí no seu trabalho, começa a se levantar pessoas contra você. Você nunca teve problema no trabalho. Você sempre gostou do seu trabalho, só que você quer um trabalho melhor, que pague mais. Mas o seu trabalho é um trabalho bom, um trabalho tranquilo. Você não tem problema com ninguém. Mas a partir do momento que você se dispõe a orar, parece que se levanta pessoas do seu trabalho. Parece que se levanta pessoas contra você. Parece que as coisas elas começam a regredir. Ou seja, enquanto você não estava orando, enquanto você estava se contentando ali com o seu trabalho, parece que estava indo tudo bem. Mas na hora que você se dispôs a orar, para querer algo melhor, para querer algo maior, parece que começou a surgir impedimento. Porque é isso, irmãos, quando a gente se dispõe a orar, o inimigo ele se levanta.
Mas, irmãos, nós não devemos parar de orar. Ora, irmãos, continua orando. Porque quando a gente quer mudança, o inimigo ele se levanta. Mas, irmãos, a vitória é certa. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que maior o que está em nós do que está no mundo. E tem outra passagem também que fala, Jesus ele fala, que ele nos deu autoridade para pisar em serpente e escorpiões. Então, irmãos, o inimigo ele pode até se levantar, mas ele se levanta para cair. E nós vamos orar aqui, irmãos, nesse momento. Nós vamos fazer uma oração. E nós vamos decretar a derrota do inimigo. Nós vamos decretar a derrota do adversário. Nós vamos pedir a Deus para que Deus ele venha mudar o nosso cenário, para que Deus ele venha nos dar força para continuar orando. Porque, irmãos, pode vir desânimo, pode vir cansaço, pode vir fraqueza, mas, irmãos, Deus ele vai nos ajudar nessa batalha, porque é maior o que está em nós do que está no mundo. Amém? Ore comigo nessa manhã, ore com fé, ore com fervor, ore de todo o seu coração. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, Senhor, nós entramos, eu juntamente com esse irmão, nós entramos na Tua presença. E Deus, nós entendemos que o mundo espiritual, ele é real. Nós entendemos, ó Deus, que o inimigo, ele luta, ó Deus, para que a nossa bênção ela não venha chegar. Quando a gente se dispõe, ó Deus, a orar por algo, o inimigo também ele se levanta. Mas, ó Deus, graças ao Senhor, porque se o inimigo ele se levanta para cair. Porque maior é o que está em nós, ó Deus, do que está no mundo. Maior é o Senhor. O inimigo, ó Deus, ele tem até um pouco de poder, mas o Senhor tem todo o poder. Todo o poder, ó Deus, é dado ao Senhor. Todo o poder, toda fonte de poder vem do Senhor. E Deus, nós clamamos a Ti neste momento. E nós pedimos, ó Deus, pelo nome do Senhor Jesus, tira todo impedimento, tira, Deus, toda pedra de tropeço que o inimigo tem colocado no nosso caminho para fazer com que a gente venha tropeçar. Deus, não permita com que o inimigo venha barrar a nossa vitória de chegar. Assim, ó Deus, como o principado da Pérsia, o príncipe da Pérsia, o demônio que atuava na parte da Pérsia, que impediu o anjo da resposta para chegar para Daniel. Assim, ó Pai, talvez está acontecendo neste exato momento. O inimigo, ó Deus, está impedindo um anjo da vitória de chegar na vida deste irmão. Mas, ó Deus, coloca o inimigo por terra. Satanás, nós decretamos a sua derrota. Todo impedimento, todo empecilho cai por terra em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, é pelo Teu nome que nós decretamos, que nós declaramos que o inimigo, ele foi vencido. Que o inimigo, ele foi derrubado. Deus, esse irmão que tem orado, esse irmão que tem clamado, que tem pedido, e parece que quanto mais ele ora, mais distante parece a resposta de chegar. Mas não é, Deus, que a resposta está distante de chegar. Ó Deus, é porque o inimigo se levantou. Mas, ó Deus, eu te peço, dá vitória a este irmão no dia de hoje. Sim, ó Deus, no dia de hoje. Nesta manhã, ó Deus, dá vitória para este ouvinte. Dá vitória para o nosso irmão. Deus, que ele venha sair daqui vitorioso. Deus, que no final dessa oração, que o Senhor venha, ó Pai, liberar a vitória para ele. Porque, ó Deus, esse irmão ele tem pedido, ele tem clamado, ele tem buscado. Mas o inimigo, ele tem segurado as nossas bênçãos, ó Deus, no mundo espiritual. Mas, ó Deus, corta os braços do inimigo. Não deixa com que o inimigo venha barrar as bênçãos de chegar na vida deste ouvinte. Ó Deus, esse irmão que tem orado tanto, ó Deus, por algo. Tem orado pela vida financeira, tem orado pela vida sentimental. Essa irmã tem orado por um marido. Esse irmão tem orado por uma esposa. Essa pessoa tem orado por uma promoção no trabalho. Essa pessoa tem orado por um ministério. Eu não sei, ó Deus, o que esse ouvinte, ele tem tanto pedido, ele tem tanto clamado. Mas, ó Deus, dá a vitória nesta manhã para esse irmão. E que todo impedimento, ó Deus, venha ser colocado por terra. Não venha ser, já está colocado por terra. Já foi colocado por terra. Já foi decretada a derrota de Satanás, ó Deus, e nós cremos em nome do Senhor Jesus. Porque, ó Deus, maior é o Senhor. O Senhor é infinitamente maior, ó Deus, do que qualquer obra. Deus, se tiver alguma obra de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, nós também colocamos por terra. Deus, toda palavra contrária, toda reza contrária, toda oração contrária contra a nossa vida, está decretada a derrota em nome do Senhor Jesus.
Todo impedimento cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, e nos ajuda. Eu te peço, Pai, também neste momento que o Senhor venha nos ajudar a continuar perseverantes na oração. Assim como Daniel, ó Deus, continuou perseverante na oração. Deus, que nós só venhamos parar de orar quando a vitória chegar. Ó Deus, que antes disso, que nós não venhamos desanimar. Que todo desânimo, ó Deus, também venha ser colocado por terra. Ajude, ó Deus, esse irmão a não desanimar, a não parar de orar. Porque na tua palavra está escrito: pedi e dá-se-vos-á. E batei, e a porta vos será aberta. Então, Deus, nos ajude a continuar perseverante na oração. Porque, ó Deus, nós entendemos, se nós continuarmos perseverantes, a vitória, ela vai chegar. Então, Deus, nos ajude a continuar perseverantes até a vitória chegar. Que nós não venhamos descansar, Deus, enquanto a vitória não chegar. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Irmãos, continua orando. Irmão, só pare de orar quando a vitória chegar, porque grande é a vitória que Deus ele tem para você. O inimigo, irmãos, ele já caiu por terra. Agora, irmãos, a vitória ela vai chegar. Continua orando. Não desanima. Porque grande é a tua vitória. Irmãos, quando a tua vitória chegar, você vai falar: não valeu a pena eu continuar perseverante. Valeu a pena eu continuar orando. Amém, irmãos? Não se esqueça disso. Continue perseverante na oração, porque a vitória é certa. Amém? Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.